Oi, gente. Já tem gente aí? Tá dando pra ouvir? Vamos esperar o pessoal entrar. A gente tá esperando o pessoal entrar, falta um minutinho e aí a gente começa, tá bom? Eu vou apagar, gente, os comentários. Quero combinar com vocês. Eu consegui gravar no meu celular a live das perguntas. Eu vou postar mais tarde. Eu fiquei com medo de postar aqui na live, gravar 24 horas e apagar a outra. Primeira vez que eu comecei a fazer live agora, então fiquei com medo. Achei melhor não gravar 24 horas, tá bom? Mas eu vou postar lá no Facebook. Também anotei as perguntas que me enviaram da última live e a gente vai fazer o mesmo esquema. Eu vou apresentar primeiro sobre as masculinidades e o dispositivo da eficácia, vou fechar a live e depois eu volto para a gente tirar as dúvidas, tá? Então, eu vou apagar agora os comentários, que o pessoal reclamou do primeiro dia. E vamos começar então a falar sobre as masculinidades e o dispositivo da eficácia. Bom, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção de vocês, é uma coisa que todo mundo provavelmente sabe, mas o Brasil é o 5º país em feminicídio. E na verdade a gente tá num ranking, vamos colocar assim, muito ruim, no sentido de sermos entre os primeiros países em vários tipos de violência. Então, no estupro, em geral, quando a gente fala isso, os homens respondem assim, realmente, tem muitas mulheres mortas na nossa sociedade, mas os homens morrem muito mais. E eles têm razão. Só que a pergunta que a gente precisa fazer mas quem está matando? Não são as mulheres, são os homens. Veja, gente, quando a gente tem um problema de saúde pública, como, por exemplo, a dengue, a gente fica falando só da população-alvo ou a gente trata de combater o vetor que é o mosquito? Por que quando a gente fala da violência, a gente fica centrada apenas nas mulheres ou nas vítimas de violência, como, por exemplo, a população negra, jovem? A gente precisa falar das masculinidades. A masculinidade tem matado. E tem matado não só quem convive com eles, mulheres e homens, mas tem sido profundamente deletéria, ruim para si mesmo. Então, não sei se vocês sabem, mas no Brasil quem mais morre, por exemplo, com acidente de carro, por doenças crônicas, porque não frequentam os médicos, e o próprio suicídio. Eu não sei se vocês sabem, mas os homens se matam muito mais do que as mulheres. Mesmo que as mulheres tentem o suicídio muito mais do que os homens. Mas por que então os homens se matam mais? Porque até na hora de se matar, o cabra tem que ser macho. Ou seja, a masculinidade faz com que os homens elejam formas mais letais. Então a gente precisa realmente falar das masculinidades e colocar os homens na berlinda, tá? As masculinidades no Brasil estão profundamente adoecidas. Mesmo agora com o Covid, por que os homens têm morrido mais? Eu não sei se vocês têm percebido, mas eles também têm se cuidado muito mais, né? Porque se cuidar, colocar uma máscara, tomar todos os cuidados é um sinal de fragilidade e fraqueza. Então, a gente tem que pensar também o impacto da masculinidade na saúde pública. Bom, dito isso, é necessário a gente pensar, então, em masculinidades, no plural. E a masculinidade, ela também é um fenômeno, vamos colocar assim, histórico e cultural. Uma coisa importante para a gente pensar isso é a gente falar, então, que a masculinidade ela é formada por tipos de virilidade. Existem várias formas de virilidade. Por exemplo, a virilidade sexual, que hoje eu vou falar um pouco mais, porque é importante nesse momento histórico na nossa cultura. Mas, por exemplo, a virilidade guerreira. A virilidade guerreira, ela caiu em desuso desde a Segunda Grande Guerra. Por quê? Exatamente pela consolidação do capitalismo e do individualismo. É muito difícil um homem hoje dizer eu quero ir para a guerra porque isso vai honrar o meu nome e da minha família. Mas, por exemplo, entre os gregos, isso era muito comum.
ir para a guerra e morrer na guerra era você quase se santificar. E o nome da sua família também. Então a gente tem que pensar na configuração da masculinidade de um modo histórico e cultural. Como é que se constrói a masculinidade? A masculinidade, ela se constrói no imperativo e no negativo. Dito de uma forma sucinta, ser homem é não ser uma mulherzinha. Ou seja, gente, o pilar, o fulcro, a coisa mais essencial na masculinidade é a repulsa, é o repúdio às mulheres e às qualidades femininas. Então a gente tem como pilar da masculinidade a misoginia. Isso já mostra o quanto que a masculinidade ela já está adoecida, tá? A ideia que se vende é que você pode desejar uma mulher. O tipo de relação que você tem com uma mulher passa por uma objetificação sexual. E isso é interpelado desde que os meninos são pequenininhos. Pega lá na mão da menininha, é sua namoradinha. Você pode desejar uma mulher, mas você não pode desejar ser igual a ela, se equivaler a ela. Um outro ponto importante na formação da masculinidade é o processo de embrutecimento. E esse embrutecimento se dá na relação consigo mesmo, tanto no sentido corporal quanto dos próprios afetos, e a gente vai ver que a marca é a impenetrabilidade, eu vou falar disso mais pra frente. Há uma relação de embrutecimento com outros homens, o que é marcado pela competição, e um embrutecimento com as mulheres, que me permite sempre lidar com elas pelo viés, pelo um olhar que é interpelado o tempo inteiro nos homens da objetificação sexual. E como é que isso se constrói? Na Casa dos Homens. A Casa dos Homens é um conceito que foi criado por um autor, pesquisador das masculinidades, chamado Daniel Welser-Lang. E é uma metáfora. O que essa metáfora aponta? A ideia é a seguinte: imaginem uma casa com vários cômodos. E para você passar de um cômodo para o outro, imagina, sei lá, da sala para o quarto, você tem que atravessar uma porta. Só que quem já atravessou essa porta cheia de provas foram outros homens. Mas não existe uma prova final. A masculinidade é algo que sempre você precisa provar. Então é uma coisa também profundamente cansativa. Se vocês prestarem atenção às vezes em conversas, eu gosto muito de sentar em bar perto de mesas de homens, o tempo inteiro os homens, o coletivo dos homens demandam essas provas. Um exemplo que eu gosto de dar, se vocês forem, por exemplo, na praia, num clube, no local público, é muito comum que os homens da mesma família, tio, primo, a criancinha, o menino, menininho, eles comecem a brincar e começam a brincar de lutinha, de empurrar, de dar caldo dentro da água. Se o menininho se machuca e começa a chorar, em geral, o que os homens falam? Ah, vai chorar pra mamãezinha, né? Tá igual a Vivi. Vivi é irmã. Ele já aprendeu que ele é melhor que a Vivi e ele precisa se portar como tal. Ou, viadinho, tá igual uma menininha. Gente, isso é misoginia. Então, a Casa dos Homens, ela funciona o tempo inteiro. E nós, mulheres, não temos acesso à Casa dos Homens. Quer dizer, a gente não tem acesso, mas eu consegui espiões ano passado na Casa dos Homens. Eu fiz uma pesquisa durante 6 meses sobre os grupos de WhatsApp masculinos. E é um artigo que eu escrevi, vai sair publicado esse semestre. Depois eu faço propaganda quando for publicado aqui no WhatsApp, porque é uma coisa surreal. As coisas que eu recebi, algumas infantis, mas são profundamente violentas, tá? Um exemplo. Né? Dentro da Casa dos Homens, a coisa mais importante é a objetificação sexual. Então, tudo é objetificado. Eu não vou ter como mostrar as imagens, mas depois a gente pode fazer uma live sobre essa pesquisa, se vocês quiserem. As marcas são objetificação sexual, marcada por uma lipofobia. Então, a ideia de que a mulher gorda serve para trepar. Em último caso, já que eu não peguei nada, então tem vários tipos de post de mulheres gordas escrito assim... sentido da palavra de jeito nenhum. E aí mulheres, em aspas, dentro do ideal estético, sentido da palavra tanto faz. Outras assim, no final da noite, bateu na minha porta minha vizinha, ela é gorda. Então, só quem dispensa é exército. Outra característica é o racismo. Então, no dia da consciência negra, circulou vários álbuns de fotos, de bucetas, de peitos, de mulheres negras, dizendo, viva a consciência negra. É horrível, né, gente? O etarismo, mesma coisa com as mulheres velhas. A ideia de que, olha, não peguei nada na noite, só quem dispensa a velha é exército, tá?
Um outro ponto que apareceu também é que o homem é guiado pelo sexo e o poder da mulher é a buceta. Então, vários posts que mostram que as mulheres conseguem tudo com a buceta que elas têm. O poder delas é esse. A mulher como comida e, por fim, a ideia de que a mulher gosta mesmo é de dinheiro, tá? E que ela usa o xerecard, ou seja, ela paga com a buceta. Tô dizendo isso porque não tem como eu mostrar as imagens, mas quando eu dou palestra eu projeto esses posts e eu recebi de grupos diferentes, de homens de faixas etárias e classes sociais diferentes. E, em geral, os homens ficam muito sem graça. Eu pergunto a vocês, homens que estão aqui, quando vocês recebem esse post, mesmo que vocês não passem adiante, vocês tretam? Não? Então vocês estão sendo cúmplices na casa dos homens. É desse silêncio cúmplice que a gente precisa falar. A coisa mais importante na casa dos homens é a broderagem, é a cumplicidade. Um outro exemplo também, houve um estupro coletivo, tô inventando, mas na universidade. E aí um rapaz chega pra mim e diz assim, eu não estuprei. Não, tudo bem, mas você fez alguma coisa pra parar? Você denunciou? Não! Gente, você é cúmplice. Esse é o grande desafio para os homens na desconstrução do sexismo. Não é no palanque falando sobre mulheres e feminismo. É tretando na casa dos homens e correndo o risco de perder a cumplicidade da broderagem. Porque tem uma questão importante. Quem avalia os homens não são as mulheres. Os homens são marcados, essa casa dos homens é marcada por uma homossociabilidade e por uma homoafetividade. Quem avalia os homens são os homens, os outros homens na casa dos homens. Então, desafio, romper com esse pacto na casa dos homens. A gente precisa de vocês desconstruindo isso. Esse é o fronte de guerra de vocês. Bom, um ponto importante, gente, então, que a gente precisa pensar, e quem fala muito isso é a Connell, sobre a questão das hierarquias entre as próprias masculinidades. Vejam, eu falei que a masculinidade tem que ser pensada no plural. Os estudos das masculinidades surgiram no final da década de 60 e 70, começo da de 70, mas o apogeu foi no final da década de 80 e quando eclodiram os estudos foi na década de 90. Então nem faz tanto tempo assim. E veio como uma reação à segunda onda do feminismo, que também pensava o masculino assim como o feminino no singular. Então, como eu falei pra vocês, se eu não me engano, na primeira live, veio como uma reação de homens gays, homens negros, homens latinos, criticando essa ideia do masculino no singular. A gente precisa pensar na casa dos homens, então, em termos de hierarquia. Essa hierarquia é fluida. Então, a Connell utiliza a ideia de masculinidade hegemônica e masculinidades subalternas. Na nossa cultura, a masculinidade hegemônica, nesse momento histórico, é a branca, heterossexual, cis, né? E rica. Agora, a gente também precisa pensar em masculinidades locais, regionais. Por isso que quem é psicólogo e for pensar em projetos de intervenção precisa conhecer a realidade e como que se implica essas qualidades, essas características individuais. Uma coisa importante é que, independentemente da hierarquia, a gente tem que pensar nos estudos de gênero, nas masculinidades, como uma relação hierárquica e tendo lucro em termos de estrutura sobre as mulheres. Esse é um ponto muito importante, porque quando surgiram os estudos das masculinidades, a gente tem principalmente aí duas correntes. Uma que continuou conversando com os estudos feministas, sem deixar de lado a questão do grupo de homens como tendo lucro, sendo uma relação política e hierárquica sobre o grupo de mulheres, e outro grupo que começou a pensar as masculinidades como algo em si mesmo. Então, grupos sobre arquétipos, sobre Jung, que é péssimo. Muitos grupos de homens hoje se encaixam nessa segunda vertente, totalmente acrítico e provavelmente muitos deles, eu sei, reproduzindo a casa dos homens. Ou seja, ao invés de ser algo emancipador, no fundo, se fala do silêncio dos homens naquilo que eles perdem com o sexismo, mas não se fala sobre o que eles lucram com o sexismo e da importância deles de desconstruir exatamente esses privilégios. A broderagem é uma delas, tá? Então, voltando, essa hierarquia e esses grupos subalternos, isso é fluido. Mesmo assim, eles fazem cumplicidade. Então, exemplo, quando se faz uma piada misógina
Tanto faz aí ser hétero, ser homossexual, ser branco ou ser negro. Os homens riem. Quando eles riem, é um riso cúmplice. Quando se faz uma piada homofóbica, percebam que é sempre algo que marca uma identidade, uma repulsa por outro grupo. Então, homens brancos e negros héteros riem. Então, quem fica colocado como subalterno? O grupo de homens gays. E no caso do racismo, por exemplo, homens que são brancos, hétero e homossexuais, tá? Então, a repulsa e o repúdio são mecanismos fundamentais no funcionamento da casa dos homens. Lembrando que o principal repúdio estruturador das masculinidades, do grupo das masculinidades, é o repúdio às mulheres e às qualidades femininas. Nesse sentido, o Brasil é um país profundamente misógino e sexista, tá? Uma coisa também importante é dizer que as virilidades eleitas para colocar a masculinidade, alguma masculinidade como hegemônica, mudam. Então agora o trabalho, o dinheiro, como a gente vai ver daqui a pouco, é fundamental. E quem tem acesso a trabalhos, postos altos e bem remunerados na nossa cultura no Brasil, em função de algumas coisas que eu vou apresentar, são os homens brancos. Uma outra coisa importante é que mesmo que você não esteja na masculinidade hegemônica, a masculinidade hegemônica é importante. Por quê? Porque ela se constitui como um ideal. E é um ideal que vai fazer a mediação do julgamento de valor que você tem perante os outros homens. E também na mediação do julgamento seu com você mesmo. Então a ideia de você se sentir impotente, para os homens que estão me assistindo, de você não se sentir homem o suficiente porque você não ganha bem, ou porque você está desempregado, ou porque você não está conseguindo ter ereção, tá? Então esses valores, eles são bem importantes. Uma outra questão também é que ainda que a gente tenha virilidades que mantenham uma constância ou se repitam em determinados momentos históricos, como é a virilidade sexual, eu vou falar disso daqui a pouco, a configuração como elas aparecem também se transformam. Imaginem um caleidoscópio. Às vezes você tem pedras repetidas, mas a imagem que aquela pedra faz muda. Vou explicar isso melhor quando eu for falar da virilidade sexual no Brasil hoje. Bom, levando isso em consideração, qual é o caminho privilegiado de subjetivação dos homens brasileiros hoje no Brasil? É o dispositivo da eficácia. O que é o dispositivo da eficácia? O dispositivo da eficácia, ele é marcado por dois pilares, que são a virilidade sexual e a virilidade laborativa. Dito de um modo sintético, quer dizer o seguinte: para ser um verdadeiro homem, você tem que ser um fodedor, um comedor ativo, e você tem que ser um trabalhador provedor. Eu vou explicar agora cada uma dessas virilidades, tá? Vou começar pela virilidade laborativa. Vejam, na live sobre dispositivo materno, eu falei para vocês que o conceito, o sentimento de maternidade é uma construção cultural e o valor do trabalho, da mesma forma, também é. Então, se você tivesse nascido lá entre os gregos e tivesse condições, fosse de uma boa classe, e se você falasse eu quero trabalhar, isso seria mal visto. Quem trabalhava eram os escravos, e os escravos em geral eram os bárbaros, os povos conquistados. Na Idade Média, a mesma coisa. Se você quisesse trabalhar tendo uma condição da aristocracia, isso seria visto como vício, não uma virtude. Veja, foi só com a consolidação do capitalismo que o trabalho alçou um patamar de algo que dignifica o ser humano. Talvez a coisa mais importante da nossa vida. A gente vive praticamente para trabalhar, tá? Mas de forma diferente para homens e mulheres. O trabalho é identitário para os homens como não é para as mulheres. Então, quem está nos assistindo, um homem de 25 anos que mora com a família e, por exemplo, só estuda, provavelmente ele vai ouvir: nossa, não tem nem estágio, não ganha nada, é um vagabundo, é encostado. Uma mulher na mesma posição provavelmente vai ser: nossa, mas ela é boa filha, ela acompanha os pais ao médico. Mas se ela não for casada, ixi, tá ficando pra titia, tá ficando encalhada. Só lembrando então que a gente é interpelado identitariamente por questões diferentes, gendradas. Bom, uma coisa importante é que a chancela de sucesso na virilidade laborativa é o status e o dinheiro, tá, gente? Isso, inclusive, aumenta a chance de ter acesso a uma mulher bem localizada na prateleira do amor. Lembrando que se você pega, sei lá, Gisele Bündchen, né? E isso vai te dar um status na casa dos homens. Os outros homens vão dizer: nossa, pegou aquela mulher, tá? O interessante às vezes nem é pegar a mulher, é contar para os amigos. Lembrando que quem avalia os homens são os homens.
E só um comentário, como o gênero é interrelacional, para as mulheres também faz diferença. Eu expliquei isso nas perguntas, na live das perguntas, na terça-feira. Se você é desejado pelo Zezinho da esquina ou pelo Cauã, aquele ator, faz diferença. Se é pelo Zezinho, isso não te dá ibope nenhum. Agora, pelo Cauã, pelo fato dele ser chancelado na virilidade laborativa, ser um cara bonito, também te faz ter um upgrade na bolsa do amor, tá? Mas uma coisa importante sobre a virilidade laborativa é que houve um processo na consolidação do capitalismo, numa mudança na forma de vida, que era agrária, rural, para algo urbano, industrial. E isso não se deu de uma forma muito fácil, tá? Aqui no Brasil, ela ocorreu sobretudo no século XX, foi o processo de industrialização e de urbanização. Só que a gente precisa pensar, vejam só, o Brasil é um país profundamente racista, como eu já falei em outras lives. Isso não se deu de forma igual para todos os homens. Os homens negros têm pouco acesso, até hoje, a postos privilegiados, cargos privilegiados de reconhecimento social e de status. O Brasil foi o país que teve durante o maior número de anos a escravização da população negra trazida das nações africanas, e a escravização só terminou em 1888. A gente teve quase 400 anos de escravização e foi feito de uma forma muito displicente e irresponsável. Simplesmente a população negra foi abandonada à própria sorte na rua. As mulheres negras continuaram trabalhando na casa das pessoas brancas. Então, em geral, elas ainda tinham algum tipo de sustento, mas os homens negros foram simplesmente despejados nas ruas. Uma coisa importante é que foi nesse momento também que a gente teve um ápice, uma espécie de, não é surto bem a palavra, mas a gente teve muitos casos, uma epidemia, vamos colocar assim, de sífilis e de alcoolismo. E o Estado brasileiro, ao invés de entender isso como uma falta de política pública de inclusão e pensar numa forma de reparação da dívida histórica, simplesmente entendeu isso como uma forma de degeneração. Foi esse momento que houve a importação da mão de obra branca, barata, pobre da Europa, que muita gente acha lindo, né? Chique. Não, a ideia, o projeto era exatamente embranquecer a nação. Esse é um ponto bem importante, gente, porque ainda é muito romantizado na nossa história. A gente vê, às vezes, a Globo fazendo novela, Bela Tchau. É ridículo, era uma coisa pra gente ter vergonha e não romantizar, tá? Por que eu tô dizendo isso? Porque até hoje, quem menos tem acesso, então, a esses postos, quem menos teve acesso à alta formação escolar são os homens negros. Mesmo com as cotas, quem menos tem entrado nas universidades, e a gente, por ser uma sociedade letrada, a universidade traz sim mobilidade social, são os homens negros. A gente precisa falar sobre isso, tá bom? Mas aí, olha só, o que sobra então na casa dos homens, dentro dessa masculinidade hegemônica, branca, hétero, rica, para reconhecimento identitário para os homens negros. Eu falei para vocês que o dispositivo da eficácia se baseia em dois pilares, na dupla virilidade. O que sobra para eles é a virilidade sexual. Esse é um ponto muito importante, porque existe uma hipersexualização dos homens negros. Eu não sei se vocês se lembram, o povo mais jovem aí provavelmente não, mas daquela música popular, lá vem o negão cheio de paixão, vou te catar, o cara come todo mundo, a alta, a baixa, a branca, a negra, a ruiva. O cara é um furor, a nova, a velha. Isso parece exaltar a masculinidade negra, mas no fundo é profundamente racista, porque animaliza o homem negro. O que sobra para ele é ser um garanhão. Muitos homens negros acabam comprando esse discurso que é dentro da casa dos homens, marcado pela branquitude, como uma forma de empoderamento colonizado, como uma forma de tentativa de reconhecimento da própria masculinidade, tá? Bom, um outro ponto antes da gente passar para a virilidade sexual é pensar então como é que é a situação de desemprego, de aposentadoria são checkmates identitários para os homens, tá? Não conseguir prover satisfatoriamente a própria família, isso coloca em xeque a masculinidade. As mulheres sofrem com a falta de dinheiro, obviamente, de condições, mas elas não são questionadas que mulher é essa. Elas são quando não são mães, ou não cuidam, ou quando não se casam, não tem homem nenhum, tá bom?
Então, isso tudo coloca em xeque a masculinidade. Gente, pense em tempo de Covid. Então, os homens que não estão conseguindo, que estão desempregados, que não estão conseguindo ir para a rua, os informais, isso está sendo colocado em xeque nas masculinidades. Não é à toa que tem aumentado a violência. E eu vou falar um pouco do papel da violência no finalzinho, depois que eu falar da virilidade sexual. Bom, dito isso, gente, vamos para a virilidade sexual. De todas as virilidades na história ocidental, foi a que teve mais constância, tá? Ou seja, a definição da masculinidade pela virilidade sexual. Só que a configuração da virilidade sexual se transformou. Para vocês terem ideia, entre os gregos, era comum que um pré-requisito para um homem se tornar verdadeiramente homem, que ele mantivesse relações homoeróticas passivas com outro homem a quem, mais velho, a quem ele tivesse algum tipo de deferência. Vejam que eu falei homoeróticas, eu tô falando de homoerotismo e não homossexualidade. Porque homossexualidade já é uma tarja, uma palavra que foi criada no século XIX que já lê de forma pejorativa o homoerotismo. Lembra que eu falei para vocês na primeira live que falar é interpretar? Então a gente está falando de uma outra vivência de homoerotismo. Entre os romanos, isso também ainda, digamos assim, passou a ser banido, mas também, de certa forma, ainda tinha algum tipo de permissividade. Quando é que o cu passou a ser perseguido? Em vários momentos onde ter o sexo que levasse à reprodução era importante, porque era necessário aumentar a população. E aí, o sexo anal era proibido não só entre homens, mas também entre casais heterossexuais, inclusive casados. Qual é a injunção, a dupla injunção imperativa, vamos colocar assim, na virilidade sexual hoje para os homens? É a seguinte: foda e feche o cu, tá? Ou seja, coma como que apareceu, que pintar na rede, mas mantenha o cu fechado. Eu nunca atendi um homem na minha vida, em 20 anos de clínica, que não tivesse problema ou com pinto ou com cu. Acho que eu já até falei isso aqui. Mas junto com a ideia de fechar o cu, vem algo que é abra a boca. Existe uma relação privilegiada dos homens com a palavra. Geralmente, quando a gente tem, qualquer grupo, gente, tem uma reunião, 20 mulheres e um homem quer falar. Tá? E a gente precisa falar sobre isso, porque a injunção para as mulheres feche a boca, principalmente no âmbito público, e abra a vagina e o cu, principalmente no âmbito privado. Uma coisa importante dentro dessa ideia do fechar o cu é que existe uma metáfora, então, que um verdadeiro homem, ele é impenetrável. E essa metáfora não é só sexual, essa metáfora é para a vida, é para os afetos também. Ser penetrado é abdicar do poder, é, portanto, ser questionado na masculinidade. Isso ocorre com os homens gays. Um homem gay é perguntado, mas ele é homem de verdade? Uma mulher lésbica não é demandada por esta questão, é diferente. Tá? Em geral, as mulheres lésbicas, elas são lidas muito mais por uma ideia de hipersexualidade, de promiscuidade. Então, a gente tem que pensar essas diferenças. Mas veja, se apaixonar também coloca em xeque a impenetrabilidade e a ideia de controle sobre o outro. Por quê? Porque quando um homem está apaixonado, ele está dominado pelos afetos, ele não está respondendo por ele mesmo e principalmente está dominado, se for um cara hétero, por uma mulher. Os próprios amigos acabam muitas vezes tirando sarro. Ih, tá apaixonado, foi-se o homem. Bom, dito isso, gente, é importante então destacar que as metáforas da virilidade laborativa foram importadas para a virilidade sexual neste momento. O que a gente tem de metáforas ou de injunções aí no campo da virilidade sexual? Metáforas muito quantitativas, que julgam um homem para ver se ele é macho de verdade. Então, em geral, quantidade de parceiras ou parceiros, porque a virilidade sexual é exacerbada dentro do mundo gay, da casa dos homens gays. Quantas metidas, quanto tempo você consegue manter a sua ereção e por aí vai, tá? Uma coisa também importante é que a virilidade sexual é identitária para os homens. A sexualidade, nesse sentido, o exercício sexual não é identitário para as mulheres, tá? A gente não é demandada por essa questão, até pelo contrário, o que nos é demandado é a renúncia sexual. Bom, as metáforas também que aparecem por próprio ato sexual são interessantes, porque elas apontam para uma ideia de luta, conquista e guerra. Então, algumas, foder, dar uma pistolada, bater bife, passar a vara. Então, também é ligado a uma ideia de violência e de domínio.
Chama atenção, eu não me lembro se eu falei isso, né? Porque o tempo é pequeno na primeira live, mas a principal tecnologia de gênero para os homens hoje é a pornografia. Gente, a pornografia é péssima, uma péssima pedagogia afetiva. E não é por um sentido moral, tipo, ai, que pecado. Não. É porque é uma péssima pedagogia dos afetos, ensina muito mal. Gente, eu posso dizer dos homens heterossexuais e das coisas que eu já ouvi de amigas e na clínica. Os homens fazem sexo muito mal, tá? Não é à toa, e eu tô com uma aluna minha, a Gerli, vamos ver se a gente depois faz uma live com ela sobre a falta de desejo das mulheres heterossexuais em relações prolongadas. Quando a gente pega as entrevistas, não, os homens mandam muito mal. E para os homens héteros que estão nos assistindo, podem acreditar em mim, as mulheres mentem muito. Então, o que um homem aprende, em geral, na pornografia? Ele tá lá, e a mulher tá lá, parece que tá arrasando. Geralmente o teatro tem muito mais a ver com o espelho de um reflexo narcísico que ela percebeu que você quer que ela tenha. É como se ela estivesse chancelando a sua virilidade sexual, mas no fundo pensando, acaba logo essa merda. Então trago verdades, né? Eu acho que é importante falar isso. Preste atenção no desejo da sua parceira. Não necessariamente a preliminar tem que ser lá fazendo um liquidificador, vamos colocar assim na vagina da mulher, lavar um prato, cuidar da casa, dividir as tarefas, é preliminar, tá? Então, pensem nisso. Uma coisa importante, e a gente já completou meia hora, já tô finalizando, mas é porque dos homens realmente, né? Ficou muita coisa para uma live só. A gente pensar o papel da violência. A violência, em geral, dos homens é uma violência virilista. Tem a ver com o papel de restauração da honra, do poder, do controle. A Safiotti tem uma frase que eu acho maravilhosa que diz o seguinte: acredita-se que é no momento de impotência que os homens praticam atos de violência. Se a gente quiser ter uma sociedade menos violenta, a gente tem que priorizar, sim, o trabalho com as masculinidades e as possibilidades de vir a ser homem de outras formas menos daninha para os homens mesmos e para quem convive com eles, tá? Bom, para finalizar, eu queria dizer o seguinte, né? Já fechando agora, essa é a última das nossas lives. Depois eu vou ver com o grupo, vou fazer uma coisa, mas aí sem ser 2 vezes por semana, sobre temas específicos, músicas sertanejas e pedagogia do amar em mulheres, ciúmes e mulheres, mulheres que não querem ter filhos, mães agressoras, sobre imaginário erótico masculino. Vamos pensar aí, vamos ver o que é possível. Mas eu queria chamar a atenção, porque eu falei para vocês que essa configuração de gênero teve a ver com a Constituição, com a configuração do capitalismo, e que o capitalismo criou, ou precisa, de 4 grandes patas, né? Racismo, sexismo, classismo e especismo. Mas é necessário dizer que o capitalismo usa o gênero para criar insatisfação. Então, por exemplo, para as mulheres, a insatisfação com o próprio corpo. Não é à toa que a indústria do cosmético é uma das mais lucrativas. Quanto mais a gente estiver insatisfeita com a gente mesma, mais a gente consome para consertar tudo. E para os homens? Gente, principalmente através da virilidade do desempenho sexual. O Brasil é o 2º país entre os maior consumidor de Cialis. Cialis é uma espécie de Viagra. Quer dizer que a gente tem uma legião de broxas? Não. Quer dizer que a gente tem muito uso recreativo. O que é exigido dos homens é que não seja só bom, ele tem que ser sempre da ordem do excelente. Isso faz com que os homens, inclusive, se coloquem em situações de risco. Eu tive um paciente cardíaco, ele morreu, e que ele dizia o seguinte: eu prefiro 1000 vezes, porque ele estava com problemas de ereção, e aí ele tomava o Viagra. E aí ele dizia o seguinte: eu prefiro 1000 vezes ser um morto de pau duro do que um vivo broxa. Gente, precisamos falar sobre isso daí, tá? Bom, só finalizando, como usar então gênero nas intervenções? Essa é uma pergunta que sempre me fazem. Isso vocês vão ver que tá lá tá presente nas conclusões do livro. Olha só, primeira coisa, a gente precisa ver em que estágio, em que estado psíquico está ou estão as pessoas com as quais a gente vai lidar. Um paciente, um usuário que esteja completamente destruído psiquicamente, eu não vou usar o gênero para desconstruir, mas eu vou usar o gênero como resgate identitário.
Então, exemplos, né? A gente faz oficinas de beleza, a gente faz esportes para competir, muitas vezes deixar o paciente ganhar, pro caso dos homens. Leiam lá no livro que tem exemplos, tá bom? Mas no caso de pacientes que estão mais estruturados, por exemplo, que são pacientes do CAPS, né? Dá pra gente fazer sim, oficinas com homens e mulheres e desconstruir o gênero. Gênero, a consciência de gênero não é um ponto de partida, é um ponto de chegada. E aí vem uma questão importante. E algumas perguntas que eu vou tirar daqui a pouco tem a ver com isso. A consciência de gênero é sim um fator de proteção para a saúde mental das mulheres, da mesma maneira que a consciência racial é um fator de proteção para a população negra. Então, quem é psi, quem é da assistência social, comece a usar essa perspectiva e também pensar em formas de intervenção que promovam a consciência de gênero e a consciência racial. E antes de fechar de vez, eu queria chamar a atenção, não se esqueçam que a gente tem, então, um índice de violência muito grande contra as mulheres e a gente tem um processo de psiquiatrização muito grande das violências. Precisamos visibilizar essas violências e dar uma outra saída do que apenas o medicamento. O medicamento é uma forma de violência institucional que, na verdade, emudece as mulheres e não dá espaço para que seja ouvido esse mal-estar e, principalmente, seja resolvida a situação de violência. Eu vou terminar a live agora e me esperem aí, quem quiser saber das perguntas, eu volto em 2 minutos, tá bom? Já nos vemos, gente!